Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narradorrodrigo. O Corinthians foi o campeão da Copa do Brasil. Venceu o Vasco por 2-1 e o Coringão pega a última vaga de brasileiros para a Copa Libertadores da América de 2026. O Corinthians, né, que viveu um ano de muita turbulência, de impeachment de presidente, de pressão política interna, de muitos problemas, de transfer ban, de contratações, de não pagar, enfim. O ano do Corinthians foi um ano extremamente atribulado fora do campo. E mesmo assim, o time terminou o ano de 2025 com 2 taças no armário. Uma delas no primeiro semestre, o Campeonato Paulista, e agora outra, a Copa do Brasil. Para vocês verem que o futebol brasileiro ainda tem um pouco dessas questões, né? Às vezes um time da liga numa competição e consegue conquistar, né, os seus objetivos, consegue conquistar coisas dentro da temporada. Porque em relação à organização, se você for olhar, aquilo que o Corinthians fez em 2025 seria um ano até para o Corinthians lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas não foi o que aconteceu, né? O Corinthians conseguiu aí fazer um bom papel em 2025. Fez o Campeonato Brasileiro seguro, teve aí, né, uma grande Copa do Brasil que acabou culminando com o título, e ainda, além disso, foi campeão paulista. Não teve um bom desempenho na Copa Sul-Americana, mas é uma competição ali de segundo plano, apesar que o Corinthians, até o momento da eliminação, ele estava encarando de forma avera a competição. Enfim, imaginem só se o Corinthians se organiza, se o Corinthians para um pouco e faz do seu modo de gerir o clube o modo que fez o Flamengo. Tá? O Flamengo está aí como exemplo, né? Merece ser sempre lembrado como exemplo, porque foi o time que não teve a necessidade de virar SAF para conseguir ser hoje essa potência que a gente tem. Mesmo o Corinthians, com toda a sua desorganização, melhor dizendo, ele conseguiu ser campeão. Porque o Brasil e o futebol às vezes permite isso. É claro que sempre o time que for melhor organizado, o time que tiver melhor condição financeira, o time que tiver mais possibilidade de gastar no mercado, esse time vai ser sempre, o favorito vai estar sempre nas cabeças. É só a gente ver como terminou o Campeonato Brasileiro. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Cruzeiro em terceiro. São 3 times que têm poder financeiro muito grande. O Corinthians poderia estar nessa possibilidade, porque o Corinthians tem um faturamento muito grande, principalmente da questão da televisão, do sócio-torcedor, só que o problema do Corinthians é quem está dentro do Corinthians, né? Por que o Corinthians hoje não vira uma SAF? Porque aí acaba, né? Acaba com a bagunça. O Corinthians está passando aí por vários escândalos, principalmente em relação a gastos não justificados dos últimos presidentes, do André Sanches, do Duílio Monteiro e agora também do outro que acabou sendo impeachmentado. Então, são sucessivos problemas com os dirigentes. Então, é uma coisa atrás da outra, tá? É uma coisa atrás da outra. Mesmo comprando, não pagando, tendo problema, né, com a questão aí do mercado, tomando transfer ban, o Corinthians conseguiu terminar com um título nacional. O Vasco também não fez um ano dos mais maravilhosos, né? Ali no final do Campeonato Brasileiro teve quase um risco de rebaixamento, mas aí quando ganhou do Inter acabou simplesmente eliminando essa possibilidade do rebaixamento. E depois a gente viu, né, o Vasco tomando traulitada de todo mundo. Focou as suas atenções na Copa do Brasil, era a possibilidade aí, né, de conquistar um título nacional. O Vasco não conquista desde 2011, que foi justamente a Copa do Brasil. E vale lembrar, né, é sempre importante lembrar tudo que passou o Vasco recentemente, principalmente se tratando da questão da SAF, né? A SAF do Vasco faliu, né? O Vasco teve que retomar as ações do futebol para o associativo, né? O Vasco com muitas dívidas, né, fez uma recuperação judicial, vai tentar aí honrar os seus compromissos, estava tentando uma nova SAF aí, né? Estava tentando vender novamente o seu futebol, enfim. Mesmo com todos esses problemas andando paralelamente, conseguiu chegar
também é uma decisão. Que conclusão a gente chega, né? Que a Copa do Brasil hoje passa a ser o campeonato mais acessível para quem está em fila, para quem não tem um poder financeiro, justamente por ser uma competição eliminatória, por ser uma competição mata-mata. Nem sempre o melhor vai ganhar. Nem Corinthians, nem Vasco eram os melhores times da competição. Tanto Palmeiras como o Flamengo eram os melhores times da competição. Cruzeiro também era um bom time na competição, mas esses acabaram caindo antes. Então, uma competição mata-mata, ela propicia isso. Ela propicia que um time que não tenha o melhor poder financeiro, que não tenha o melhor time, chegue a uma decisão. Então, a gente agora pega, como exemplo aqui, o futebol gaúcho, que está de mal a pior, né? Está numa situação terrível o futebol gaúcho. Ninguém ainda chegou a essa análise, tá? Ninguém ainda chegou a essa análise do futebol gaúcho. Está todo mundo simplesmente focado, né, em cuidar das coisas aqui do Rio Grande, sem olhar para as fronteiras, sem olhar para o restante do país. Eu já estou falando isso faz bastante tempo, hein? Estamos ficando para trás, e ficando muito para trás. Daqui a pouquinho vai se tornar, né, um futebol gaúcho, um futebol de segundo nível. Beleza? Então tá. Porque hoje para Grêmio, para Inter, o que resta é lutar pela Copa do Brasil. Não vejo possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, até porque eles fazem a escolha, né, de acabar apostando nas Copas em vez, né, de apostar nos jogos dos campeonatos de longa duração, dos campeonatos de regularidade, que é o Campeonato Brasileiro, e não é muito difícil, né? Os dois times já conseguiram vice-campeonatos, mas sempre falta aquele algo mais. Sempre falta aquele, como diria um amigo meu, né, o plus a mais. Sempre falta alguma coisa para a dupla Grenal conseguir chegar ao título. Mas, enfim, a receita está aí, tá? A receita está aí, mesmo não tendo as melhores condições financeiras, ainda assim dá para lutar por um título nacional, como foi Corinthians, como foi Vasco, times que não têm um grande poder financeiro, estão enfrentando muitas dificuldades, né? O Corinthians nem se fala, são 4 transfer bans e muito provavelmente vai aumentar, né, essa punição aí que o Corinthians terá por conta, né, de atraso de pagamentos, né, vários clubes entrando na justiça tentando receber, enfim, a bagunça que vem passando para todo mundo. Imaginem só se o Corinthians fosse um time organizado, tá? Imaginem se o Corinthians fosse um time organizado, se não tivesse escândalo dos últimos presidentes, para vocês terem uma noção, né, cara? Cartão corporativo, hein? Os caras passaram a torta e a direito o cartão corporativo do Corinthians, e hoje o Corinthians sofre muito com essa questão aí, principalmente a questão dos pilas. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!